Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, tudo bem com vocês? O Senhor falava algo no meu coração muito forte sobre o Deus que nos vê. Quantas das vezes eu, você, nós não se enxergamos e nós achamos que o Senhor tem a mesma visão que nós temos. Ou seja, nós não se enxergamos. Mas Deus, Ele nos enxerga. Quando H, ela foge para o deserto, por causa do processo, por causa da situação. Lá no deserto, o Senhor encontra H. Tem desertos que Deus nos permite ir para nos encontrar. E Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer para você: eu te acho dentro do deserto. Dentro do deserto o Senhor achou H. O Senhor a viu. Aleluia. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus não está nos vendo. Nós achamos que Deus não está se importando. Ela foge por causa da pressão. E tem momento na nossa vida que a pressão é tão grande que nós queremos fugir, que nós queremos abandonar tudo, que nós queremos parar. E isso, sim, é normal nós sentirmos, porque somos seres humanos. O que não é normal é nós desistir. Porque quando nós olhamos para trás e vemos o quanto já caminhamos, aonde já estamos, e desistir no meio, depois de ter andado tanto, de ter pelejado tanto, sendo que está bem pertinho de nós chegarmos à nossa vitória. Então, ela foge do processo, mas o Senhor faz ela voltar, porque não se vence processo fugindo, se vence processo enfrentando. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia assim: tem muita gente fugindo do processo, tem muita gente, aleluia, querendo sair com a força do próprio braço. Porque H queria sair com a força do próprio braço dela. Aleluia. Ela queria ali dar um fim na situação. E nós temos que entender que é Deus quem dá um fim em determinadas situações. Era necessário ela voltar. Voltar lá para a casa de Sarai. Voltar lá para aquele lugar aonde ela estava sendo humilhada. Mas havia um propósito de Deus. Ela precisava vencer. Porque o próprio Senhor era quem iria arrancá-la, era quem iria tirá-la. Quando chega o tempo de Deus nos tirar, quando chega o tempo de Deus nos arrancar, Deus começa a mover situações. Deus começa a trabalhar para que as coisas andem de acordo com sua vontade. E Deus me trouxe hoje aqui, nesta noite, para dizer para você que quando chegar o tempo, as coisas vão andar de acordo com a vontade dele. Que quando chegar o tempo, as coisas começarão, aleluia, a caminhar. Porque tu se encontra de um lado para o outro, dentro da situação, olhando para ela, porque é assim que Deus me mostra como você está. Você se encontra dentro da situação, olhando para a situação e vendo que nada está saindo como aquilo que foi planejado por você. E nós temos que entender que a nossa vida, quando nós entregamos ela a Jesus, ela pertence a Ele. E que os nossos planos
nem sempre são os planos de Deus, porque os planos de Deus para a nossa vida é melhor do que o nosso próprio plano. O nosso plano pode frustrar, falhar, mas o plano de Deus nem frustra e nem falha. Então você tem que entender que mesmo você estando dentro dessa situação e vendo que não está saindo como você quer, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Você precisa confiar, crer e acreditar. Porque o plano do Senhor, a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. E sabe o que é que ele diz? Aleluia. Ele diz para você que os planos dele é melhor. O Senhor diz: eu não preparo o plano B, porque o meu plano A sempre dá certo. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que eu falei está falado. Tu vive me pedindo confirmação sobre o que eu falei. E o que eu falei está falado, é decreto no céu. Então para de querer, aleluia, confirmação naquilo que é decreto. Porque o Senhor me mostra tu pedindo confirmação naquilo que já é decreto. E o Senhor está dizendo: eu já falei, está falado, e não tem quem revogue a minha palavra. Eu vou executar, fazer. Diante de ti eu pus uma porta aberta que não se fecha. E confia que esta porta permanecerá. Eu, o Senhor, é quem segura e que sustento. E farei com que você avance. Muito mais do que você tem avançado. Porque será em dobro, diz o Senhor. O Senhor manda dizer que será em dobro, que vai dobrar. O rabadaga sobre derebas. E ele diz: hoje eu estou assinando. Hoje eu estou decretando. Confia, porque eu faço.